nós começamos na semana passada a carta de Judas. Eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia onde você estiver no livro de Judas. E nós vamos fazer a leitura desse texto. E depois nós vamos focar são 6 versículos mais ou menos, é do 5 ao 11, é do 5 ao 10. Mas a gente vai fazer essa leitura para a gente ter uma visão geral do livro. É um livro, uma carta pequena, são só 24 versículos, então a gente consegue ler. Eu peço que você acompanhe a leitura aí com atenção na sua Bíblia, tá bom? E aí, a partir daí, a gente começa a falar um pouco sobre o que Deus tem a nos ensinar com essa pequena carta, que com certeza tem grandes ensinamentos para nós, tá bom? Então, vamos começar a partir de Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridades, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus anjos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesmo, e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa que contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria,
ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora, para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, é a carta de Judas. Bruno esteve aqui na última semana, no último domingo, mostrando para a gente que há uma necessidade de nós batalharmos pela nossa fé. Tá certo? Então, se você quiser saber o propósito do livro de Judas, você pode já perceber no versículo 3. Ele tem um propósito para essa carta. Então, ele diz lá no versículo 3, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, ele queria falar da salvação. Ele queria tratar da salvação com eles. Mas, o que ele diz? Senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Então, ele tinha uma ideia, ele queria escrever alguma coisa, mas ele entendeu que para aquele momento ali, ele precisava escrever sobre a fé que eles precisavam. Estava acontecendo alguma coisa ali no meio do povo de Deus, da igreja de Deus, que precisava ser tratada, precisava ser identificada e precisava ser principalmente combatida. E aí ele diz, olha, eu queria falar sobre outro assunto com vocês, mas a intenção dessa carta, a partir de agora, é combater o que tem acontecido aí no meio dessa igreja. E aí ele inicia dizendo para a gente o que a mensagem de Judas está ali, ó, defender a fé do erro exige consciência dos desígnios de Deus para com os hereges e dos deveres do crente em tempos de heresia. Então, existiam hereges ali. Inclusive, o próprio pastor Carlos fala que eram os hereges de Judas. Né? Eram pessoas que estavam ali. E essas pessoas elas tinham um caráter deturpado, elas tinham convicções deturpadas e elas tinham conduta deturpada. Então, eram realmente homens que se infiltraram, pessoas que se infiltraram no meio da igreja, e eles eram hereges, eles falavam heresias, eles falavam coisas que iam de encontro ao que tinha sido ensinado pelos apóstolos de Jesus. E aqui Judas vem e destaca, diz, eu quero falar sobre salvação, mas agora é preciso falar sobre a defesa da fé para vocês. E aí ele começa, e aí a gente teve a oportunidade de ler. Então o propósito dele é muito claro, Ele queria exortar aqueles irmãos ali, ele queria chamar a atenção daqueles irmãos, para que a fé que ele compartilhou com eles fosse defendida, porque estava sendo contaminada por algumas pessoas ali no meio deles, que não tinham esse propósito. Então, o propósito está definido no verso 3, que foi o que foi conversado na semana passada. E a partir de agora, a partir do que a gente vai ver agora, nós vamos sempre sobre aquele tripé, saber, sentir e agir, que é o próximo slide, com certeza. Ele vai falar para a gente o que a gente precisa saber quando a gente terminar essa lição. Que o falso mestre ele é um impostor plantado por Satanás dentro da igreja para causar desastres na vida espiritual do povo de Deus. Mas, por esse motivo, ele terá a devida punição. Deus vai punir os falsos mestres. Ponto. Ok? Então, não tem muito para onde correr. E Judas está mostrando isso aqui para nós e para aqueles irmãos daquele tempo. Então, o objetivo está muito claro. Eu vou escrever para vocês e vocês precisam combater essas heresias que estão aí no meio de vocês. Por quê? Porque essas pessoas têm um caráter deturpado, elas têm convicções deturpadas e elas têm uma conduta deturpada. Como é que a gente sabe disso? Porque eles eram ímpios, então eles já tinham um caráter, eles eram escarnecedores. O texto, se você for ler, você pode marcar em vários lugares, eles eram zombadores, tá certo? E eles tinham convicções, eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Né? Tanto que eles diziam assim, a gente vai ver um pouco mais na frente, eles transformavam a graça em alguma coisa ruim. Então a gente precisa perceber isso. E eles tinham uma conduta também. No fazer deles, eles também eram hereges. Por quê? Porque eles eram arrogantes. Não é conduta? Não é uma conduta? Eles eram sensuais, eles eram gananciosos, porque se você vai lendo o texto, o texto vai direcionando alguns exemplos, a gente nem vai tratar, vai ser na próxima lição, mas se você observar, o texto vai dar alguns exemplos para a gente. Né? Caim, o que Caim tinha? Ele tinha um orgulho no coração. Não é verdade? Não é uma atitude. O Coré lá, ele queria dar promessas ou profetizar em troca de dinheiro, era uma conduta. Tá certo? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra?
A conduta daquelas pessoas era uma conduta errada. Mas em todas as situações, como foi dito, Deus vem e traz o seu juízo, e traz o seu juízo que é um juízo corretíssimo. Então a gente precisa saber que, ainda que essas pessoas que estejam plantadas no meio da igreja, ou no meio da cristandade, elas terão a sua devida condenação, a sua devida punição. É a primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda coisa que a gente precisa sentir é o desejo de dominar as verdades da palavra, pois a negligência doutrinária cristã faz com que os falsos mestres se multipliquem e seduzam a muitos, sem que ninguém os ameace. Então, quando eu identifico, quando eu sei que essas pessoas vão ter a punição de Deus, eu preciso sentir a vontade de conhecer mais da palavra, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais da minha fé, para a partir do momento que eu identificar essas situações de heresia, eu consiga combater, principalmente no nosso meio. Então, ele está chamando a nossa atenção para isso aqui. E aí ele vai dizer, para que a gente não seja seduzido, nem que esses falsos mestres se multipliquem, sem que ninguém os ameace. Então, surgiu alguma coisa, nós precisamos, enquanto igreja, estarmos atentos para que nós combatamos isso aí. A gente não pode deixar a heresia se criar e a partir daí ela aumentar e a partir de aumentar ela contaminar. Então Judas, quando percebeu isso, o que ele faz? Ele escreve uma carta lá dizendo, vocês precisam estar atentos. E o terceiro ponto é o agir. Então a gente precisa primeiro saber, a gente sabe que todo herege vai ter a sua punição. Segundo, a gente precisa sentir a vontade cada vez mais de buscar na palavra condições de que, se surgir determinado tipo de ameaça, principalmente heresia, a gente precisa estar preparados para combatê-la. E o terceiro pé do tripé, a gente precisa agir, tendo a Bíblia como fonte da verdade para refutar as heresias destruidoras e disposição para enfrentar os falsos mestres, sabendo que a punição para eles é certa. Então, qual é o nosso ponto aqui? Cada vez mais, o nosso dever é um dever de buscar na palavra, conhecer a palavra, conhecer o autor da palavra, e a partir daí a gente combater, na certeza de que qualquer heresia, meus irmãos, ela vai ser tratada com a devida punição pelo nosso Deus justo. Então, é preciso esse alerta tanto para aquele tempo lá, e provavelmente Jerusalém, como para agora. Por quê, meus irmãos? Porque dia após dia, aparentemente parece que não acontece isso no nosso meio, dia após dia nós temos surgindo vários tipos de heresia. E essas heresias precisam ser tratadas. E a gente não pode deixar isso ter uma semente dentro da igreja e essa semente frutificar. E a partir daí é terrível, meus irmãos. Quantas situações na igreja de Cristo, quantas igrejas já foram arruinadas, no sentido assim de divididas, de problemas sérios. Por quê? Porque a diferença gritante entre você não identificar uma heresia e você identificar uma heresia no futuro da igreja, ela é fundamental. Então, que nós estejamos atentos. Então, nós temos o tripé aqui. E aí, a gente vai para a nossa introdução. Não sei se vai acompanhar ali, mas você pode acompanhar aí se você tiver a sua revista aí. Então, a introdução vai dizer o seguinte para nós. D.A. Carson, em uma ministração, faz a seguinte pergunta. Qual é o pecado mais fundamental? Respondendo em seguida, ele fala o seguinte: certamente deve ser o pecado que está violando o mandamento mais fundamental. E Jesus diz que o mandamento mais importante é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a mente, de toda a vontade. Então, o pecado mais fundamental é não amar a Deus com todo o coração, com toda a mente e com todo o entendimento. Já John Piper vai dizer para a gente o seguinte, que a essência do que significa amar a Deus é ser satisfeito nele. Ser satisfeito nele. Sendo assim, amar a Deus incluirá obedecer a todos os seus fundamentos, crer em toda a sua palavra, agradecer-lhe por todos os seus dons. E a pergunta boa para agora é: eu obedeço? Faça essa pergunta. Você tem obedecido a todos os mandamentos de Deus? A segunda pergunta que precisa ser feita para nós é: eu creio
em tudo? Eu creio na palavra de Deus? Ou eu vivo com dúvidas? Eu vivo manco, né? Uma hora eu creio, outra hora eu não creio, uma hora eu creio, outra... Ele está dizendo assim, olha, você precisa primeiro obedecer. Então, obedecer não nos dá a opção de questionar, mas sim obedecer, porque é obedecer a todos os mandamentos de Deus. Segundo, eu preciso crer em toda a palavra, de capa a capa. Eu tinha um professor de matemática, que chegava no final do ano, a gente perguntava, ei, professor, o que vai ser a prova do final do ano? Aí ele era gringo, né? Ele dizia de capa a capa. Entendeu? Então, a Bíblia é a mesma coisa, é de capa a capa. Não tem como não ser para o cristão. Então, ele está dizendo assim, primeiro eu obedeço, segundo eu creio, e terceiro eu agradeço. Agradeço porque, diante de tudo isso, diante de quem Deus é, diante de tudo que Ele fez, Ele me concede dons. Esse é um coração agradecido. E esses dons servem para edificar a igreja. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Eu creio, eu obedeço, eu agradeço. Por quê? Porque os falsos mestres que surgirem no nosso meio, eles não serão assim. Por quê? Porque eles são pecadores obstinados. E, sendo pecadores obstinados, eles não amavam a Deus. Então, é muito importante nós observarmos isso aqui. E aí, o próximo slide, na lição de hoje, veremos uma verdade. Então, nós vamos ver uma verdade que não pode ser esquecida nem negligenciada. A saber, a ação de Deus em aplicar seu juízo contra o pecado. Meu irmão, todo pecado terá julgamento. É isso que ele está dizendo ali. Não tem para onde correr. Todo pecado terá julgamento. E é por isso que ele diz assim, nós vamos observar, vamos olhar para essa verdade. Para essa verdade. Não tem para onde correr. Porque o pecado mais fundamental é o quê? A desobediência ao mandamento mais fundamental. E mais imperiosa, e mais indispensável, e mais indeclinável, pois é um Deus santo que está sendo insultado. Então ele vai dando esses adjetivos para nos dar essa gradação de que como eu não olho e não me importo com Deus, e quando eu decido não crer, não obedecer e não agradecer, eu automaticamente estou incorrendo em pecado. E aí ele diz para mim, essas pessoas, os falsos mestres, eles são assim. E se eles são assim, eles vão ter a devida punição. E aí ele chama e diz assim, por que eles vão ter a devida punição? Porque tudo isso que eles fazem é uma verdade absoluta, vai contra Deus. E aí, nosso Deus é tudo o que ele disse aqui. Ele é santo, soberano, perfeito, justo. E sobre todo pecado haverá julgamento. E é isso que Judas está chamando a atenção da igreja naquele momento. Tá certo? É isso que Judas está dizendo, há pecados aí, há heresias aí no meio de vocês que precisam ser combatidas. E essa tem que ser uma batalha diligente. Não pode ser uma batalha negligente. Entendeu? Não pode ser uma coisa que a gente olhe, não, isso é só um detalhezinho aí no meio. Esse desvio doutrinário aí, não, deixa isso aí. Que vai se resolver. Não. É preciso que haja uma atenção é preciso que haja uma atenção quando essas pequenas situações se forem entrando, se miscuindo no meio da nossa igreja. Eu digo a igreja como um todo. E precisam ser combatidas. Por quê? Porque isso é pecado. E pecado não tem, meus irmãos, para onde correr. Ele tem que ser tratado, ele tem que ser identificado, ele requer arrependimento, mudança de direção, mas ele precisa ser confrontado. E Judas está chamando os irmãos ali, dizendo, eu queria falar de outra coisa com vocês, mas eu vou precisar combater o que está acontecendo aí no meio de vocês. Então, o importante aqui é nós lembrarmos sempre disso. Realmente havia heresias ali. Por isso que o pastor Carlos, lá no início, ele fala que é um combate a hereges, porque haviam heresias lá no meio deles. Uma das heresias, o Bruno falou um pouco aqui, que estava lá no meio, a gente vai conversar aqui no meio, durante a lição, é o antinomismo. A gente vai ver aqui que Judas estava combatendo esse pecado. O que é o antinomismo, meus irmãos? É justamente você dizer que você não precisa mais obedecer à lei. Então, por quê? Porque eles diziam que a lei está relacionada com o que você faz com o seu corpo.
E como você está salvo e a salvação é de quem? É do Espírito, então eu não preciso me preocupar com o que eu faço com o meu corpo. Heresia. A gente vai ver aqui. Não, não é isso. Por ser salvo, eu me preocupo com o que eu faço com o meu corpo. É o contrário. Mas aí eles estavam dizendo para, não, vamos descansar na graça aqui, está todo mundo salvo, tá certo? E aí deixa rolar. E eu não vou me preocupar. E isso, principalmente, a gente não vai entrar aqui no assunto mais a fundo, mas isso negava muito, eles usavam isso como desculpa, inclusive, para dizer assim, mas será que Jesus Cristo veio realmente em carne? Porque a carne é ruim, né? E a gente não pode, né, ter a carne. Isso é terrível, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia diz isso. Por isso que nós precisamos crer na Bíblia de capa a capa. Então, quando a heresia vem, nós precisamos fazer o que foi dito lá no segundo tripé lá. A gente precisa sentir a vontade de buscar na Bíblia base para o terceiro tripé, que é o agir. Então, quando esses falsos mestres começaram a se misturar no meio da igreja e pregar essas coisas, o que Judas disse? Poxa, eu vou ter que escrever para esses irmãos, falando para eles, olha, é necessário vocês combaterem isso aí. E aí a gente vai para o primeiro ponto, que é os falsos mestres e o juízo de Deus contra o pecado. Nós acabamos de identificar no slide anterior que o pecado é contra Deus. E todo pecado contra Deus vai ter uma punição. Então, em primeiro lugar, o pecado sempre vai ser contra o nosso Deus. E a pergunta de número 18 do Catecismo Nova Cidade diz: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Isso é uma pergunta. E aí o catecismo responde. Por que o catecismo é bom? Porque o catecismo, eu sempre falo isso, às vezes, quando a gente lê o nosso catecismo aqui, eu sempre digo o seguinte, se criou no meio evangélico uma certa dificuldade com os catecismos, né? Por que se criou? Porque a gente tinha muito isso associado à igreja católica. Eles ainda têm lá um catecismo, né? Eu lembro bem, eu tinha amigos na escola, amigos de vizinhança, que sábado à tarde a gente jogava futebol. Mas antes do futebol, eles diziam, eu tenho que ir para o catecismo. Eu dizia, cara, mas tem que ir para o catecismo. Que catecismo? Coisa de igreja católica e tal. Eu não tinha na minha mente muito essa ideia de... Porque ele ia lá, ele fazia o catecismo dele, porque ele tinha que fazer o quê? Quem foi católico aí, pode me dizer, primeira comunhão, né? E aí, depois da primeira comunhão, ele tinha que o quê? Esquece, né? Que eu sei que é a crisma, né? Mas não é isso. O catecismo não é ruim. Trabalhe com a sua criança. E aqui, por quê? Porque aquela pergunta, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma resposta baseada na palavra que vai nos ajudar a, nesses momentos de, talvez, dúvida, a minha fé seja reafirmada com aquele ensinamento. E aí, o que responde o catecismo Nova Cidade na pergunta 18? Qual é a resposta? Será que a desobediência e a idolatria vão passar impune? Aí diz, não. Não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus, primeiro, e contra sua justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecado, e os punirá por seu juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Traduzindo, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra o quê? Contra a bondade dele, contra a santidade dele, contra a soberania dele. E por isso que é justo a ira de Deus contra o pecado. Mas Deus é justo. Não, é porque ele é soberano, ele é santo, ele é justo. Então, se não houver punição nessa vida, haverá na vida vindoura. É isso que ele está dizendo para a gente. Por Deus ser completamente santo, perfeitamente santo, ele diz, olha, todo pecado requer punição. E aí o Judas vai falar justamente isso. E é isso que ele traz no versículo, você pode acompanhar aí, 5 e 7. Vamos lá. Perdi minha marcação aqui, mas eu acho. Judas 5 e 7. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente o destruiu. Destruiu os que não creram. E quando os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com corrente eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então ele traz 3 exemplos bem claros na palavra para nos dizer que todo pecado ele vai ter sua punição. E ele vai dizer que Deus não é indiferente quanto a isso.
E o primeiro exemplo que ele traz para aqueles irmãos, é importante para nós agora, é o exemplo de Israel no verso 5. Né? Eu acho que a Gênesis 19, lá ele vai contar, ele vai falar lá que Deus livrou uma turma lá, mas tinha uma turma que morre lá no meio do deserto. Justamente por quê? Por que Judas destaca isso para a gente? Porque ele dá estudando um pouco, ele vai dizer que Judas tem uma tríade ali. Ele sempre faz 3 exemplos, ele sempre traz 3 características, e aqui ele está tendo 3 exemplos bem, bem claros de que todo pecado tem punição. E o primeiro exemplo que ele traz é o exemplo do povo de Israel. Por quê? Porque ele diz, quero, pois, lembrar-vos. Esse trecho aí, porque eles já sabiam. Eles já sabiam que todo pecado deveria ser tratado da forma correta, que é a forma com punição. Essa punição via de Deus, mas eles estavam meio esquecidos. E aí ele diz assim, quero, pois, lembrar-vos. Que ele queria dar esse destaque. E aí ele dizia, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, e aí ele estava dizendo assim, enfatizando como é importante reforçar as verdades divinas. Tem Por que é importante reforçar as verdades divinas? A gente sempre repete aqui, né? A gente precisa se lembrar todo o tempo, como é Luzi? A Luzi que sempre fala das verdades que a gente insiste em esquecer. Talvez essas verdades que eram necessárias, ele precisava lembrar. Por quê? Porque os irmãos talvez estivessem um pouco esquecidos. Eu sempre brinco com quem é esquecido, que eu vou dar... O Raikak me corrige ali, eu vou dar um pouco de Junco Biloba. Eu sempre digo assim, rapaz, vou dar Junco Biloba aí para você, olha, o Raikak riu ali, né? Mas é bom, memória. Judas estava dando aqui um pouquinho para eles. Estava dizendo para vocês, talvez vocês estejam esquecidos. E eu preciso lembrar que vocês precisam combater o que está acontecendo aí. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus, ele é necessário. Ele sempre vai acontecer. E de tempos em tempos, a gente precisa lembrar disso. De que o pecado, ele não vai passar impune. E aí ele completa. Ouvir sobre o juízo, o amor, o governo, o poder e a santidade, entre outros assuntos. Então, nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Que o nosso Deus, ele é justo. Então, ele vai trazer juízo. Que o nosso Deus, ele é o quê? Ele também é amor. Ele é amoroso porque ele nos amou com um amor incomparável. Um amor incomparável. Quando você lê as agonias do nosso Jesus, quando ele passa pela situação do Getsêmani, sofrendo pelos nossos pecados, que ele não precisava sofrer, mas ele assim mesmo foi obediente. E um amor que ele desfrutava com o Pai desde sempre. Esse amor é quebrado por nossa causa. Só um Deus extremamente amoroso faria isso. E só um Deus extremamente obediente como Jesus poderia passar por isso. Então Deus, ele é amoroso. Ele governa, meus irmãos. Os homens acham que o governo é o governo deles, mas o governo final e único é um governo de um único rei, que é o nosso Deus. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas. Ele é poderoso. Ele tem um poder que é incomparável. O poder de Deus não é comparado a nada. E a gente precisa, porque a gente normalmente esquece disso. E para fechar aqui, ele é santo. E esses assuntos, eu até marquei aqui na minha revista, eles não são chatos. Né? Ele coloca aqui, eles não são chatos. Escutar sobre o governo de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a santidade de Deus, sempre, não é chato. Mas é o quê? Ele coloca, mas vital para a nossa caminhada cristã. Justamente por isso que a gente estava falando ali, e a irmã Auribete lembrou aqui. Porque a gente insiste e a gente às vezes esquece. Mas Judas está trazendo a lembrança deles aqui, falando, vocês precisam reforçar essas verdades aí. Sei que em alguns casos pode até parecer repetição, mas precisamos lembrar que a tarefa do pregador não é inventar assunto, mas transmitir o que a Bíblia apresenta. Então, quando você passa pelo texto de Judas, a gente podia criar uma série de alegorias. A gente podia focar, tem muita coisa legal para criar alegoria aqui no meio do texto, né? Mas que no final se torna fé.
Não é bom para a gente alegorizar o que está descrito aqui. Tem vários pontos aqui. Se você ler o texto todo, ele vai falar, não vai ser tocado aqui, mas ele vai falar lá da discussão de Satanás com Miguel, sobre o corpo de Moisés. Aí a gente pode viajar nisso aí, mas a ideia aqui não é essa. A ideia é reafirmar para a gente que quando surgirem heresias dentro da nossa igreja ou da igreja de Cristo, o que acontece? Esses falsos mestres precisam ser identificados e combatidos, porque eles são falsos mestres. E é isso que ele está dizendo aqui. E que Deus vai trazer punição sobre esse pecado, como ele fez com Israel. E aí ele continua aqui, diz, o trecho continua e destaca um acontecimento na história de Israel para mostrar que mesmo Deus, tirando os israelitas da escravidão do Egito, egípcia, né, não poupou aqueles que foram rebeldes. Rebeldia é um pecado terrível. E Deus pune a rebeldia. E a punição está aqui muito clara, e ele dá o exemplo, Judas dá os exemplos para aqueles irmãos que estão ali do povo de Israel. Deus livrou todos, mas lá no meio deles tinham rebeldes, e esses rebeldes foram o quê? Foram devidamente, sofreram a devida punição. Nosso Deus, ele não vai passar a mão, nem passar, hoje tem muita essa expressão, né? Eu não gosto muito, mas passar pano para pecado, entendeu? Ele vai punir, ponto. Todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Que o Senhor, tendo libertado, aí ele vai pegar o trecho aqui, um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, como diz em Romanos 9:6b, porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. Então, nem todos que estavam ali eram realmente escolhidos do Senhor. E aí ele identifica claramente o pecado. Ele diz, o pecado cometido por Israel foi a incredulidade. Ponto. Eles não creram. E aí volta lá para o início, lembra? Crer, obedecer e ser grato. Lembram da passagem anterior? Então, eles não creram. A incredulidade dessas pessoas teve a devida punição. O pecado da incredulidade dele teve a devida punição. Alguns deixaram ou nunca acreditaram na ação soberana de Deus. Da mesma forma, o falso mestre nega, por meio do ensino ou ação, o controle soberano de Deus. Então, quando eu tenho um falso mestre no meio da igreja, ele vai justamente fazer o que aquelas pessoas fizeram. Ele vai induzir os outros a não crer na verdade da palavra. Ele vai colocar dúvida naquilo. E a partir do momento quando ele coloca dúvida naquilo ali, ele está induzindo os outros à incredulidade. O pastor Judy Clay, que já esteve aqui conosco, ele sempre a gente fala aqui, né? Porque aqui está sendo tratado dos hereges de Judas, mas eram falsos mestres. Aí o pastor Judy Clay sempre diz que eles eram falsos, mas eles são mestres. Judy Clay sempre vai falar isso. Diz, olha, os falsos mestres, eles são falsos mestres, mas eles não deixam de ser mestres. Então, eles se infiltram no meio da igreja com doutrinas ou ensinamentos que parecem muito, depois a gente vai falar um pouco, mas que parecem muito comuns à atualidade, né? Que causam, inclusive, um olhar do mundo diferente com relação à igreja naquele determinado assunto, enquanto a posição da igreja é a posição correta, porque é a posição da palavra, e aí eles começam a desvirtuar de forma sorrateira essa verdade que é uma verdade bíblica. Então você não é enganado, ou na maioria das vezes nós não somos enganados com coisas óbvias. Normalmente as coisas, a gente cria um clima, não, é uma revelação, uma coisa diferente, né? A maioria das heresias, elas agem, elas acontecem assim. Né? Alguém teve uma revelação em algum momento, e aí todo mundo começa a escutar aquilo, e aquela pessoa é uma pessoa influente, e a partir daí ela cria uma doutrina da cabeça dela lá, e a partir daí ela começa a disseminar isso no meio da igreja, e as pessoas começam a se identificar com aquilo ali, e a partir dali é desvirtuado a realidade da palavra. E é isso que ele está dizendo aqui para a gente. É que quando esses falsos mestres se inserem no corpo da igreja, eles levam ao pecado que está sendo destacado aqui, que levam os outros a não crer na suficiência da palavra. E aí a gente começa a duvidar, e a partir dessa dúvida,
eles começam a inserir outros ensinamentos. Então ele está dizendo para a gente, ó, esse pecado da incredulidade é um pecado terrível e os falsos mestres eles fazem isso. E o destaque aqui é esse. Para aqueles que entram começam a ter essas práticas, há punição de Deus. Tanto para os falsos mestres, como para aqueles que começam a praticar aquelas coisas. O segundo exemplo que ele dá aqui, que é o exemplo que vai tratar de um outro pecado, o primeiro é da incredulidade. O povo lá de Israel não creu de forma correta em Deus e automaticamente Deus trouxe a punição. O segundo exemplo é dos anjos, no verso 6. Verso 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então há um segundo pecado aqui, que é tratado, e que é ensinado por esses falsos mestres. Parece-nos que o sentido é que os anjos se rebelaram contra Deus por estarem insatisfeitos com a posição original de autoridade e poder com o qual foram criados. Não satisfeitos com o que Deus lhes havia concedido, rebelaram-se contra o Senhor, desejando ser maiores que o Todo-Poderoso, e assim não guardaram seu estado original, isto é, não permaneceram dentro dos limites da autoridade que Deus lhe havia concedido na criação. Isso é um comentário, né? Então esses anjos, eles eram o quê? Esses anjos rebeldes achavam que poderiam ser melhores que Deus, pois não queriam aceitar o governo divino sobre eles. Governo de Deus. E esses rebeldes, anjos rebeldes, se rebelaram contra o governo de Deus. E aí o que traz? O erro apresentado é a rebelião contra Deus. O pecado aí, ele bota negrito, rebelião, é o segundo exemplo que ele traz para a gente. Corações rebeldes, corações que querem se autogovernar, mas que querem viver independentes do propósito de Deus. E aí, para esses, ele está dando exemplo para a gente. Nem os anjos que acharam que poderiam ser como Deus, ou se rebelaram contra Deus, foram poupados. Deus deu a devida punição. E aí ele compara, e aí é Judas falando aqui sobre aqueles falsos mestres. Ele primeiro diz, olha, esses falsos mestres, eles disseminam o pecado da incredulidade. Viu o que aconteceu com quem dissemina o pecado da incredulidade? Aí agora ele diz, sabe esses falsos mestres que estão aí, esses hereges? Eles também disseminam o pecado da rebelião. Olha o que acontece com quem se rebela contra Deus. Olha o que acontece com quem quer ter o governo, inclusive da sua vida, né? Porque a gente normalmente quer isso. Então, quando essas pessoas começam a ensinar isso no meio da igreja, haverá uma punição, como houve para aqueles anjos. E eles estão esperando o final deles, eles já estão onde eles têm que estar, mas para eles não tem mais solução. Aí, se você quiser mais informações, a gente tem aí a EBD de escatologia que vai tratar disso aí. Tá certo? Mas esses rebeldes já têm o lugar deles. Rebelião é pecado, meus irmãos. Rebelião é pecado. Vocês entendem? E todo pecado, como foi falado aqui, em primeiro tempo é contra Deus. E Deus, por ser santo, justo e amoroso, vai trazer punição sobre esse pecado. E os falsos mestres, eles disseminavam isso. E aí Judas está escrevendo, dizendo, vamos combater essas pessoas. Assim como os anjos caídos, os falsos mestres mantêm rebelião contra Deus. Mas a punição virá, pois ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos que se rebelaram, eles já têm o destino deles. Eles já têm, a sentença deles já foi definida. Já foi definida e nós sabemos disso. Então, Judas está destacando isso aqui como um segundo exemplo de que contra todo o pecado há um juízo. O terceiro exemplo é o verso 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então ele dá 3 exemplos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, para nos mostrar que todo pecado vai ter juízo de Deus. E aí ele traz o exemplo de Sodoma e Gomorra. E a terceira atitude pecaminosa que ele destaca dos falsos mestres é justamente essa. É a atitude de imoralidade sexual. Esse é um tema influente que não deve ser banalizado. Porque, principalmente nessa sociedade que nós vivemos hoje. A sociedade que nós vivemos, ela é hipersexualizada.
ela é hipersexualizada. Tudo é desvirtuado. Tudo tem um segundo olhar. Seja, principalmente, ou infelizmente, a nossa sociedade brasileira. Né? Você tem que ter muito cuidado com o que você ouve numa música. Né? As músicas elas têm esse poder. Né? Elas sempre tendem a dar uma segunda intenção. Né? Por quê? Porque a sociedade toda está impregnada com isso. Dependendo do que você faça, você tem que ter muito cuidado com o que você vê, aonde você anda. Por quê? Porque a nossa sociedade ela tende a isso. Mas o pior disso é quando no meio da igreja se infiltram pessoas que começam a gente tem eu queria graduar isso, né? Isso aqui talvez não, né? Isso aqui não, imoralidade sexual é imoralidade sexual, meus irmãos. E precisa ser combatida. E se você observa talvez essa postura em alguém dentro da comunidade, você precisa tratar isso. Por quê? Porque isso é um pecado. Isso é um pecado. Então ele coloca aqui, esse é um tema influente, não deve ser banalizado. Basta ler a história do crente Ló. Aí ele dá o exemplo de Ló, também chamado de justo, aí ele dá lá a referência. Nela podemos ver a absorção do espírito de Sodoma e Gomorra. E esse espírito aí, eu li aqui e fiquei pensando, o espírito de Sodoma e Gomorra. Eu não estou dizendo que não há essa influência, tá? Mas aquela influência, não, porque ele está com o espírito de pombagira, né? Tem isso? Não. Pode ser, tá? Não estou dizendo aqui que não há influências demoníacas, nem possessões demoníacas. Mas aqui o espírito que ele coloca, que é um espírito de Sodoma e Gomorra, é a atitude moral. É o pensamento imoral. É como você passa pela essa sociedade hipersexualizada e não sente ojeriza, não sente, cara, isso é ruim para nós. E aí ele diz assim, esse crente Ló, que aí ele destaca aqui o crente Ló, o que acontece com ele? Ele viveu tão dentro da cultura de Sodoma e Gomorra, e a gente sabe o que está descrito na palavra, e a palavra, ela não, nesse caso, ela não alivia, ela descreve o que aconteceu. Né? Então, esse crente que estava tão ali dentro daquela cultura, ele faz coisas que são terríveis. Por quê? Porque esse espírito da sociedade, o espírito daquele momento, meio que cauterizou a mente dele. E aí ele deixa de tratar aquilo como um pecado de imoralidade sexual. E acontece o que está descrito lá no livro. E ele diz assim, se você observar, se ele tivesse julgado toda Sodoma e Gomorra, Deus julga Sodoma e Gomorra, e ele deixa Ló e suas filhas. Mas Sodoma e Gomorra já estavam destruídas. E aí ele coloca, mas não estavam destruídas dentro do coração deles. E aí ele coloca, e Ló tinha dominado a arte de ser cego e surdo para os abusos sexuais de Sodoma. Olha só, gente, isso aqui é um alerta. Ele não os praticava, ele não os aprovava, ele não os aprovava, ele os detestava, mas ele não falava nada contra isso. Ele estava lá no meio, estava acontecendo tudo o que estava acontecendo, mas ele não se posicionava sobre o que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. E aí ele dá aqui o recado. Mas o que acontece? Blasfêmias e palavreados obscenos receberam um sorriso diplomático e a complacência cuidadosa de Ló. Suas filhas não poderiam se esquecer de que, em sua infame traição de seus deveres paternais, ele oferecera as duas para apaziguar os homens inflamados de Sodoma. Assim, quando as sucessivas seduções pai e filha aconteceram, as garotas usaram a arte que ele tinha legado a elas. Terrível. Terrível. Porque ele estava impregnado com a cultura de Sodoma e Gomorra. E o que acontece quando ele sai lá de Sodoma e Gomorra? Está descrito aqui, os irmãos depois podem ler. Mas o que é importante aqui, meus irmãos? É que Ló, mergulhado naquela sociedade, ele começou a não sentir vontade de combater o que estava acontecendo ali. A descrição é terrível, porque ela evolui. Primeiro ele oferece as filhas, lembra? Porque os homens daquela cidade eram homens devassos. Devassos. E eles queriam fazer o quê? Ter lá as relações com quem? Com os anjos.
E aí Ló, não, vou oferecer minhas filhas aqui para vocês. Olha como ele estava dentro daquela sociedade. Não, então, aí Deus traz juízo, livra Ló, livra as filhas. E aí o que acontece depois? A gente sabe o que acontece depois. Aquelas filhas, numa loucura, porque estavam tão impregnadas com aquela sociedade, fazem o que fazem. Mas aqui o ponto para nós hoje e era isso que eu queria falar com vocês, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós toleramos hoje em dia. Principalmente dentro do corpo da igreja. Não é isso? Qual é o veneno que tem se colocado hoje demais aqui na nossa sociedade? Quer ver? Inclusão. Já viram essa palavra, inclusão? É inclusão e... Qual é a outra que eu tenho negócio aqui? Inclusão. Porque a inclusão é diferente de acessibilidade, né? A galera... a diversidade também, a inclusão. Mas é difícil. Todo mundo quer ser o quê? Oi, amor? Se tornou uma coisa muito comum no nosso meio a gente apelar para a inclusão, né? E aí, com a desculpa da inclusão, nós não estamos tratando o veneno que vem junto. E aí o veneno é esse, estou na sociedade, é uma sociedade inclusiva, então a gente não precisa olhar com o olhar da palavra. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque é o exemplo aqui de Ló. A gente não pode tolerar. Por quê? Porque a gente vê igrejas inclusivas. Você, né, tem uma igreja inclusiva aí? Algumas já. Né? E é difícil você olhar para aquilo, perceber o que está acontecendo ali e não ver nenhum irmão ali dentro, né, que combateu aquilo no início. Porque a mente está tão cauterizada que para aquelas pessoas ali, aquela inclusão é normal. E não é sobre isso. Inclusive, o cristianismo ele não fala sobre você fazer diferença ou acepção de pessoas. Mas a ideia é que quando o evangelho entra de verdade, é uma mudança. E aqui o exemplo de Ló é justamente para chamar a atenção a nós de que temos que ter a prudência com as nossas inclusões. Porque senão vai disseminando no nosso meio doutrinas que são doutrinas de falsos mestres. E falsos mestres, eles são influentes. Hoje no Brasil nós podemos falar, né? Hoje nós temos um falso mestre que ele é muito culto, ele fala muito bem, né? Ele tem uma oratória muito boa, já esteve em conversa com Bial, né? Lá na Globo. Entendeu? É um cara que é muito influente, mas é um falso mestre. Tem livros escritos, é de René Kivitz. Influente. Entendeu? Influente, mas uma pessoa que nos fez caminhar por caminhos tortuosos. Inclusive, ele não está mais lá na igreja dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Porque as doutrinas que tentam envolver a igreja, elas precisam ser muito bem identificadas. Então, a tolerância aqui, a inclusão aqui, o que acontece com Ló é terrível. E aí tem as consequências. Ele aborda as consequências aqui. E quais são as consequências? Quão perigoso e desastroso é o pecado da imoralidade sexual. Daí tivemos a origem daquilo que acontece. Tem a origem dos Moabitas e os Amonitas. São dois povos que a gente vai ver na história da humanidade, dois povos terríveis. Esse certamente não é um início muito promissor para um povo. E se continuarmos a história, veremos que o mal da imoralidade caminhou com eles por toda a sua história, trazendo cada vez mais destruição e condenação. Igualmente, os falsos mestres levam uma vida libertina e transformam em libertinagem a graça de Deus. Assim como as cidades não escaparam do juízo de Deus, assim é com os falsos mestres. Lá e aqui, em 2025. Judas está escrevendo à igreja, está dizendo, sabe esses hereges que estão aí no meio de vocês? Eles precisam ser identificados. E não se preocupem, o nosso Deus justo trará punição sobre eles. 9h57, 3 minutinhos. A gente só faz a primeira
e a gente vai para o intervalo, ok? Rapidez aí. Segundo ponto aqui, os falsos mestres. Então, a primeira a gente já viu que os falsos mestres vão ter o juízo de Deus. O segundo é os falsos mestres e sua vida insubordinada, verso 8 e 9. Vamos pegar o verso 8 e o verso 9? Rapidez aí. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Nós já vimos 3 pecados, tá certo, que foram tratados, exemplos de pecados que tiveram o juízo de Deus, e agora nós vamos ver 3 atitudes pecaminosas que caracterizam os falsos mestres. Primeiro foi a incredulidade, depois a rebeldia, depois a vida libertina. E como eles não ficaram impunes diante do juízo divino. Aí o versículo 8 é uma síntese dos 3 últimos versículos, com o acréscimo de um elemento novo. Aí ele faz um quadrinho aí, tá certo? O 5 e o 7, ele coloca: contaminam a carne, Sodoma e Gomorra, vida libertina. Rejeitam o governo, aí ele falou dos anjos, né? Rebeldia. Difamam as autoridades superiores, Israel, incredulidade. O elemento novo que aparece no versículo citado é a fonte de autoridade dos falsos mestres. Então, aonde essas pessoas normalmente se apoiam para disseminar essas ideias ou doutrinas falsas no meio da igreja? E aí ele traz, a saber, suas próprias mentes. Eles são o quê? Sonhadores. E ele destaca aqui. Significa ter sonhos ou visões. Normalmente, meus irmãos, vocês depois podem, com certeza, procurar, mas normalmente as doutrinas falsas, as heresias, elas nascem da cabeça de alguém. Não é de um conselho, não é da junção, mas alguém, um exemplo assim, não vamos dar nomes, né? Mas a gente sabe muito bem que algumas igrejas nascem de heresias, né? De heresias. Pensamentos desviados que contaminam o corpo da igreja e arrebatam muitas pessoas. Muitas pessoas. É a história lá do piloto lá que desvia um grau, né? Da rota. Então o piloto, se desviar 1 grau da rota, ele era para ele chegar em São Paulo, ele vai chegar em Kuala Lumpur. Entendeu? Ele vai para um outro lugar totalmente diferente. Então é o que acontece quando essas pessoas tiram essas ideias da cabeça delas. Então, o que ele está dizendo aqui? Eles são sonhadores. Né? E essa é a fonte. E o que a gente afirmou no início? Que a fonte de toda boa doutrina, todo bom ensino precisa ser o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a gente parou aqui naquelas doutrinas que são normalmente tiradas da mente das pessoas. Então, os falsos mestres, eles sempre fazem isso. Eles não buscam a Bíblia como única fonte de inspiração, única fonte de verdade. Inclusive, eles querem atualizar a Bíblia. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso são vozes da mente deles. Né? Então, provavelmente eles alegavam ter recebido esses homens que estavam se miscuindo lá na igreja, aqui em Jerusalém, eles estavam provavelmente alegando ter recebido novas revelações, mediante sonhos ou visões, para fundamentar suas doutrinas. Ou seja, a fonte de autoridade do falso mestre não é a revelação escriturística, não é a Bíblia, de forma objetiva, mas visões subjetivas que não podem ser fundamentadas e nem averiguadas, que é o principal, como os bereanos lá. A gente precisa olhar na Bíblia e ver se aquilo tem fundamento, né? E nas dúvidas a gente conversar sobre aquilo, buscar conhecer mais, buscar se aprofundar mais. Mas essas pessoas que estavam lá no meio, não. Eles eram sonhadores, tinham uma visão, ou diziam que tinham essa visão, né? Que também tem muito disso hoje em dia, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aqui, ele nos chama a atenção para a fonte. Qual é a fonte dessa nova doutrina? Qual é a fonte dessa heresia? O versículo 9 é utilizado para mostrar que nem Miguel é insubordinado a Deus. Segundo o texto, Miguel foi cumprir uma ordem dada por Deus, conduzir Moisés, mas o diabo foi querendo levar o patriarca para si. Então, Miguel deixa claro que não estava ali para condenar. Aqui eu acredito que a revista errou. Tá? Eu acredito que não é
Moisés, mas Satanás, tá? Então, só pode ter sido um erro de digitação nessa hora ali, porque ele não foi condenar Moisés. Moisés já tinha partido, tá certo? Então, a discussão ali era, ele não condena o diabo, né? Viu como se a gente quisesse criar uma discussão aqui e viajar, a gente conseguiria? Tá? Não, mas há um motivo aqui desse acontecimento. Há um motivo desse registro de Judas que leva a esse exemplo. E qual é o motivo? Que a autoridade nunca está na pessoa. A autoridade está na palavra e em Deus. Então, quando o arcanjo Miguel discute com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não usa a autoridade dele para repreender o diabo. Mas ele usa a autoridade de Deus. Inclusive o texto, quando ele diz lá, não se atreveu a proferir juízo, vou só pegar o 9, que ele dá uma cartada aqui. No 9, vamos só ler, porque o bom é a Bíblia, né? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Ele coloca em Deus a autoridade. Ele usa lá, eu acho que é o texto de Zacarias. Zacarias faz a mesma coisa. O Senhor te repreenda. Eu não vou entrar aqui em discussão contigo porque eu não tenho. E meus irmãos, ele é líder de miríades e milhares de anjos, mas ele diz assim, não, o Senhor te repreenda sobre isso. Parêntese, por que ele discutia ali? E aqui a ideia é, para o pessoal falar, sério, mas por que eles estavam brigando ali pelo corpo de Moisés? Né? É justamente para que Moisés não fosse tornado um mártir, e a galera começar a idolatrar lá Moisés, e aí eles não se sabe onde foi, não tem registro, né, sobre aonde Moisés foi enterrado, né, então para a gente não ficar com aquela ideia de que Moisés seria um grande homem de Deus, né, mas que ele seria um motivo de idolatria para aquele povo. Então, leva o corpo, ninguém sabe onde está e vida que segue. Só que o diabo vê uma oportunidade ali para plantar alguma coisa no coração das pessoas e aí ele vai discutir lá com o Miguel. E nessa discussão com o Miguel diz para ele, eu não vou te repreender, quem tem que te repreender é o Senhor. Então, se tu tiver algum problema, trate com Deus. Ok? De quem é a autoridade? De Deus. De Deus. Então, por que ele dá esse exemplo aqui em Judas? Para mostrar para nós que falsos mestres querem colocar a autoridade no que eles pensam. E aí ele exemplifica para o povo e diz, olha, nem Miguel, que é um anjo de luz, disse que a autoridade era dele. Então, está vendo como a doutrina falsa ela vai miscuindo e a gente precisa fazer o que o tripé lá, que é o agir, que é buscar na palavra a base? Ok? Então a gente precisa ficar muito alerta a esses detalhes. Então, os falsos mestres, eles são insubordinados. Eles têm uma vida assim. Eles são... O que é um insubordinado? É aquela pessoa que há uma regra, há uma autoridade sobre ela e ela não quer obedecer. Esse é um insubordinado. Vai para o lado direito, ele vai para o esquerdo. Entendeu? E aí ele está dizendo aqui, não, eu não sou insubordinado, Miguel diz para Satanás. Mas toda autoridade é de Deus, tá? Aí depois a gente tira a dúvida aqui se o autor errou aqui na lição. Aqui. Na lição não, mas errou aqui na revista, né? Tá? Miguel, Moisés, Satanás, tá? Mas aqui a ideia é essa, tá? É que a autoridade é da palavra. A autoridade é de Deus. Tá legal? E aí ele completa o que eu falei, né? Se tivesse alguma queixa, era para ele ir reclamar com Deus. O Senhor te repreenda. Há uma tradução melhor, que ele coloca aqui, vai ter com Deus, vai resolver com Deus. Tá certo? Então a autoridade é do Senhor. E aí ele complementa. O ser humano é capaz de muita coisa para tentar convencer outros sobre o seu ponto de vista. Ele é capaz de gritar, brigar, mentir, criar, inventar, perverter e distorcer. Principalmente nessa área da... Eu entendo que muitos de nós, a gente gosta muito de... no exército tem controle... Quando você tem controle do outro. Entende? Então, se você marcha com o pé direito, você vai marchar com o pé direito. E se você bater com o esquerdo, a autoridade vem.
a gente tem muita facilidade com os outros controlando a nossa vida. Parece que eu estou falando uma coisa assim, não, mas eu não sou assim. Mas a gente, não, mas eu quero saber, né? Eu quero saber o que o irmão acha, a B, C, D. As pessoas de muitos arraiais têm esse controle minucioso da vida do outro. Entendeu? Confundindo completamente o que é autoridade eclesiástica. Tá certo? Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai viver uma vida em que eu não tenho bons conselheiros. Inclusive, eu tenho bons conselheiros. Mas isso não abre mão para um autoritarismo que eu dou palpite em tudo na vida do meu irmão. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. E isso aqui era prato cheio para os falsos mestres. Isso é o prato cheio para falsos mestres hoje. Em que eu não consigo dar um passo se eu não tiver a bênção do Pai Apóstolo. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Isso não é uma doutrina bíblica. Então, a ideia aqui, meus irmãos, de autoridade, é que a autoridade vem do Senhor e da palavra. Então, há algumas coisas que a gente vai conseguir definir e confrontar na palavra. A palavra, ela coloca, a gente sempre usa essa expressão aqui, ela coloca cercas ao nosso redor, para que nós evitemos muitos problemas na nossa vida e que nós insistimos em desobedecer algumas vezes. E nesses casos, a palavra vai nos ajudar como autoridades, e eu digo assim, como irmãos dentro da igreja, a ajudar outros irmãos, talvez, que estejam transgredindo essas cercas que a palavra nos diz, que a palavra nos ordena. A partir daí, eu olhar para o Tiago Barroso e dizer, rapaz, por que tu compraste um Quilde? Tu tinha que comprar um Camaro. A palavra não me abre a mão. Ô, meu irmão, por que você tem essa casa em Santa Cecília? É para tu comprar a casa em Mucajaí. Vocês estão entendendo? Agora a palavra me dá permissão para dizer, meu irmão, por que tu está tendo um relacionamento, mais jovem, né? Com uma moça que não é do nosso arraial. Quando a palavra diz claramente que não é para você fazer isso. E da mesma forma uma moça. Por que a gente diz que as moças e os rapazes aqui devem procurar irmãos crentes em Cristo, que estejam não na nossa igreja, mas que sejam necessariamente crentes em Cristo? Justamente porque a palavra nos ordena isso. Agora, se a irmã é loura, morena, o irmão é baixinho, é anão, é preto, branco, não tem isso. Não, irmão, olha, não namore com o irmão ali, porque ele é um crente de Jesus Cristo, entendeu? Mas ele tem 1,60 m e a irmã tem 2 metros. A palavra não dá autoridade para isso. E essas pessoas, normalmente, quando se infiltram no meio da igreja, elas querem tratar... Pronto, lembrei, olha aí, vai melhorar. Eles querem tratar muito na área dos usos e costumes. E a Bíblia, ela não nos abre... Ela nos dá muita condições da gente tratar o que realmente é para ser tratado. E algumas coisas ficam na decisão do irmão. Fica na decisão do irmão. Mas, meus irmãos, normalmente os falsos mestres, eles querem controlar. E esse controle, ele não tem limites. E é isso que ele está dizendo aqui com esses adjetivos. Ou até verbos aqui, né? É capaz de gritar, brigar, criar, inventar, perverter e distorcer. Porque ele quer que valha a autoridade da mente dele e não da palavra. E aí, para fazer isso, ele olha assim e diz, Rodrigo, eu tive um sonho. E a partir dali, tudo desvirtua. Não funciona assim. E Judas estava chamando a atenção aqui. Estava chamando a atenção, tá? Visões e sonhos eram inventados para fundamentar o posicionamento libertino dos falsos mestres. Uma pergunta simples que ajuda muito é, consegue provar pela Bíblia? É a primeira pergunta. Então a gente vai para a Bíblia. E a partir daí a gente começa a conversar. Tá certo? Terceiro, os falsos mestres mostram falsos mestres e sua vida irracional. Tá? Versículo 10. Vamos lá para o 10. A gente já partindo aí para o final. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem. As coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. O falso mestre não compreende a graça de Deus por não a possuir, mas ainda assim
pega a verdade sobre a graça e distorce para fins libertinos. Era o que ele estava combatendo ali. Tá? A gente já falou aqui, mas o que ele estava combatendo era, se eu sou salvo pela graça, se vocês são salvos pela graça, não importa o que vocês fazem com o corpo de vocês. Inclusive, não importa também, o gnosticismo falava muito disso, mas também não importa muito o que a lei diz. Então, se lá nos 10 mandamentos diz, honra teu pai e tua mãe, já que você está salvo pela graça, e isso aí vai ser uma coisa que vai desonrar no nível do aqui, então eu não preciso observar essa lei. E quem foi que nos disse que ele veio para salvar, inclusive para cumprir o quê? A lei também. Então, o que está disposto na lei, ela também serve para nós. A única coisa é que o que está disposto na lei não nos não nos salva. Não é porque eu cumpro a lei que eu tenho a salvação. Mas eu tenho a salvação porque Cristo conquistou por mim. E aí eu observo a lei. Em sinal de gratidão ao que ele fez por mim. Ok? Então o que eles estavam dizendo assim, não se preocupe mais com a lei, vocês já estão salvos. E aí eu consigo ferir qualquer princípio ou mandamento. Não adulterarás. Mas eu sou salvo pela graça. Não furtarás, não roubarás. Mas eu sou salvo pela graça. Era isso que eles estavam dizendo aqui. O falso mestre. Não, você é salvo pela graça. Então, espera aí um pouquinho, vai, avança aí. Entendeu? Não. Judas está dizendo, escrevendo aqui aos irmãos daquela igreja, que se houver esse tipo de princípio disseminado dentro da igreja, ele vai ter punição, ele vai ser combatido. Né? E não parece ser uma coisa... lendo e estudando, eu estava observando que parece uma coisa que não entra na mente da gente, né? Alguém falar isso e as pessoas acreditarem. Mas quantos hoje em dia não são enganados com esse tipo de ensino? Entende? Em que você coloca algumas coisas ali, você tempera isso, você bate no liquidificador, você entrega e as pessoas só balançam a cabeça. Entendeu? Quando a Bíblia não está dizendo isso pra gente. Entendeu? Os 10 mandamentos eles precisam ser observados, são princípios e leis que regem também a nossa vida. E a graça deve nos levar a obedecê-lo. Né? Tudo que está disposto na palavra como ordem precisa de obediência e não de rebelião. E aí ele vai desenhando isso e o falso mestre ele vai justamente fazer isso. Ele vai distorcer isso para fins libertinos. E aí ele coloca, eles não entendem, por não entender eles difamam. Judas mostra que até aquilo que o conhecimento natural, ou seja, as coisas mais óbvias, eles como animais irracionais distorcem. Enquanto a tudo que compreenderam por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então até no que era mais comum, eles deturpavam, eles davam uma outra visão, entendeu? E colocavam, implantavam isso no meio do povo. Tá certo? E na próxima lição a gente vai observar que Judas vai continuar avançando e mostrando como o coração desses falsos mestres era extremamente centrado neles. Era extremamente egoísta. E hoje a gente vê muito disso no nosso meio. Né? Se nós olharmos alguns falsos mestres de algumas falsas... igrejas ou falsas religiões, a gente observa que é muito, muito centrado na pessoa dele, no que ele tem na mente dele, no que ele pensa, no que ele quer e em benefício dele. Entende? Quando aqui é o contrário, é em benefício do corpo, é em benefício do que acontece com cada um. A gente tem que lembrar disso. O ensino aqui é para cada um. É para cada um olhar para a sua vida, olhar para a sua caminhada e não seguir esses falsos ensinamentos. E se esses falsos ensinamentos chegarem até nós, qual é o nosso agir? Combatê-los. Eu gosto muito assim, essa é uma carta bem pastoral. Ele dá os exemplos bem... são exemplos bem... Então eu falava que essa carta é uma carta que ela tem no final um tom pastoral. Okay? E qual é o tom pastoral? É justamente, se no meio de vocês tiver alguns que estão se desviando, que estão entrando tendo percebendo essas ideias, então qual é a ideia aqui? Você não tratá-los com algum tipo de discriminação ou abandonar. Vocês vão ver lá no final
ele vai dizer assim, não, pelo contrário, vão até esses irmãos e comecem a tratá-los e a buscá-los em amor, mas não só em amor. Se você observar na leitura que nós fizemos aqui, em temor também, para que você não se contamine. Mas ele não diz que é para abandonar, talvez, esses irmãos que estejam desviando para esse outro lado. Mas você precisa ir a deles em amor, mas também com temor, sabendo que aquilo é heresia. Tá certo? Então a carta aqui, ela tem muito esse tom pastoral. Tá? Ele adverte, ele é muito incisivo, mas ele diz também, olha, ajam com amor com aqueles irmãos talvez que estejam sendo contaminados. Mas cuidado para que essa contaminação, ao invés de você curar, você se contamine. Tá? Então, assim, esse é um ponto muito importante para nós destacarmos aqui. Tá? É que as advertências, o falso mestre, ele está aí, tá, ok? Se houver no nosso meio a ideia que você trate isso, você combata isso, e se há irmãos que estão se desviando, que você os vá em buscar em amor, mas em temor também. Então ele não vai aquele, deixa pra lá. Não. Se você identifica, meu irmão, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver se eu consigo te ajudar nessa tua dúvida. Né? Ou indicar, não, esse irmão está ensinando isso aí, cara. Olha, vamos tratar aqui na palavra, vamos aprender um pouco mais. Então é isso que ele está dizendo aqui pra gente. Tá? Então, indo para a confusão, muitos questionam a Deus o porquê que o inferno tem duração infinita, se nós temos uma vida limitada de pecado. A principal razão disso é esta: cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno, bom e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. Porque o pecado por que o pecado é algo terrível? É porque ele é cometido contra Deus, como foi falado no início aqui. E muitas pessoas não tremem diante disso, porque não compreendem o que isso significa. E por que não compreendem? E isso é fundamental, irmãos. Essa afirmação aqui é fundamental. Por que essas pessoas não tremem diante do pecado? E por que elas não entendem o significado disso quando o meu pecado é contra Deus? É porque não sabem quão glorioso e bendito é Deus, quão santo Ele é. É uma coisa terrível quando percebemos contra quem nós pecamos. Como os puritanos costumavam dizer, nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simples cidade, mas contra o Rei da Glória, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. O meu pecado sempre primeiro é contra Deus. E por isso que Deus traz punição. Por isso que aqueles anjos estão lá onde eles estão. Por causa da rebeldia deles. E aquela rebeldia não teve perdão. Porque eles tinham um outro tipo de juízo. E o juízo deles já foi dado. Então o juízo de Deus sempre é sempre é justo. O juízo de Deus sempre é justo. Contra qualquer pecado, o nosso Deus sempre tem um juízo justo. Ele sempre tem razão. Okay? Então a gente não pode, a gente tem que lembrar sempre, toda vez, a gente tem que pedir, Senhor, me ajuda a lembrar que todas as vezes que o pecado não é contra, claro, há pecados que nós cometemos contra o outro, mas principalmente, primeiro, todos são contra ti, Pai. Isso é uma coisa que a gente precisa reafirmar na nossa mente, no nosso coração. Que Deus conceda graça e sabedoria para os salvos identificar os falsos mestres e seus ensinos. Deus nos dê essa graça. Que conceda firmeza para enfrentá-los e refutá-los. Que conceda humildade e iluminação no ensino da verdade. Que conceda piedade para viver o cristianismo segundo a vontade de Deus. Essa precisa ser a nossa oração, nosso pedido. Diuturnamente, Senhor, me concede graça para todas as coisas da minha vida, e inclusive para essas situações em que eu preciso combater os falsos mestres. E aqui ele traz algumas aplicações. Assim como Israel, houve quem viveu no meio do povo, mas experimentou a punição de Deus por sua rebeldia. Os falsos mestres estão inseridos na comunidade, mas não fazem parte da verdadeira igreja, pois seu comportamento evidencia que são incrédulos. O que está no coração, normalmente, dessas pessoas
ele transborda. Eles não conseguem manter aquilo preso dentro deles. E eles querem contaminar. E quando eles tentam contaminar, é que nós identificamos, colocando a palavra como regra para a gente, como o balizador. Então, essas pessoas, elas não conseguem se manter incólumes, elas não conseguem ficar em silêncio. E elas verbalizam aquelas doutrinas erradas, aquelas heresias. E aí a gente precisa... E isso é só evidência do coração dele. É só evidência de que ele é um incrédulo. Segunda aplicação, rejeitar, desconsiderar ou desprezar a vontade de Deus é rebelião contra ele. E as consequências da rebelião é o juízo de Deus. Então, toda rebelião tem uma consequência. Todo pecado contra Deus tem uma consequência. E aí, essa consequência é juízo. É a justiça de Deus sendo aplicada sobre aquela situação. Imoral ou libertino não é apenas aquele que é encontrado com pornografia deliberada ou pecado sexual explícito, mas também aquele que é condescendente com situações que ferem a santidade de Deus. Tá certo? Então, você que é condescendente, ele dá um exemplo aqui, né? Quando você conta uma piada indecente para alguém, você estará despertando nela algo que deveria estar morto, ao invés de auxiliar essa pessoa na santificação. Então, ele está dizendo, olha, os teus atos, as tuas atitudes, às vezes a gente quer muito categorizar o pecado, né? É isso, é aquilo outro. Mas não. A Bíblia é muito clara, quando ela diz para nós que algumas situações na nossa vida vão fazer outros irmãos tropeçarem. Então, ele está trazendo aqui para a gente esse alerta. E a penúltima aplicação é de suma importância analisar qualquer suposta revelação com base naquilo que Deus nos deixou, a sua palavra. Qualquer informação que não tenha amparo em Deus e na sua palavra deve ser rejeitada. Então, a nossa base, o nosso fundamento precisa ser a palavra. A palavra não precisa ser atualizada. A palavra precisa ser lida, precisa ser obedecida. Se nós buscarmos realmente isso, fica muito mais, não vou dizer que fica mais fácil, mas fica muito mais latente combater heresias. Quando a gente observa lá que há talvez uma interpretação incorreta, quando há ali talvez uma heresia disfarçada, tá certo? Ou talvez um legalismo exacerbado, né? Quando a pessoa é muito legalista ali, está muito medindo a barra da saia, se a saia está maior, está menor, né? Se está de a televisão está escondida dentro do guarda-roupa, entendeu? Tem muito legalismo, você precisa, porque o judaísmo é isso. O judaísmo não é isso? É observar a lei lá de forma legalista, em que eu crio cargas e cargas sobre meus irmãos. Então, também pode ser uma heresia disfarçada, né? E que precisa ser combatida, né? E aí ele traz a última aplicação. O cristão vive centrado em Deus, exaltando a Cristo. Pois cristãos que serão galardoados não vivem segundo a carne, mas pelo Espírito mortificam as obras do corpo. Esteja constantemente matando o pecado, ou o pecado vai estar constantemente matando você. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, Pai. Buscar em Ti condições para combater aquelas heresias que talvez cheguem às nossas mãos. Principalmente, Senhor, nos dá um coração que se submete à Tua santa palavra. Nos dá um coração que não é rebelde, que é obediente. Nos dá um coração de crente, Senhor. Fica conosco, Pai. Olha por nós no restante dessa tarde. E nos dá, ó Deus, um retorno aqui à noite para o culto. Já olha pela nossa comunidade, Pai. Afasta, ó Deus, todo tipo de falso ensino que tente entrar no nosso meio, e que nós possamos, ó Deus, como igreja, como comunidade, Senhor, ter nossos pés firmados no alicerce que é a Tua palavra, Pai. Nos dá, ó Deus, corações quebrantados. Muito obrigado por cada um que pôde estar aqui essa manhã. Nos livra e perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, aquelas situações em que nós falhamos, ó Pai, e que fomos desobedientes, desatentos, rebeldes. Mas nos dá, ó Deus, um coração que reconhece, em arrependimento vem a Ti, pede perdão, forças, busca no Teu Santo Espírito renovar
a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. E que a partir daí, ó Deus, nós possamos desfrutar cada vez mais, ó Deus, de tão maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.